5.000. Estamos gravando? Estamos gravando. Estamos aqui, mais um vídeo. A gente solta vídeo nesse canal a cada 3 semanas, né? Preciso melhorar isso. Bom, fui sugerido, né? Foi sugerido no Instagram para falar a respeito um pouco sobre educação especial, como educar os pais para a educação especial. E eu gostei bastante dessa pergunta, né? Como fazer isso? Porque é difícil quando você para pensar que um país como o Brasil, que é no último censo, 2010, nós tínhamos cerca de 23,9%, se não me falha a memória, de pessoas com deficiência, né, no país. Isso quer dizer, um quarto da população são pessoas com deficiência, vários tipos de deficiência, e é um assunto tão pouco falado, né? Um quarto da população é um assunto tão pouco falado. E deveria ser bem mais falado, é o tipo de coisa que afeta todos nós em algum grau. Por exemplo, eu uso óculos. Sem o meu óculos, eu até enxergo aqui a webcam, eu enxergo isso, por exemplo. Eu não consigo ler o que está na tela do computador. Isso eu não consigo. Sem o óculos, eu fico com limitações consideráveis. Eu não consigo estudar, eu não consigo trabalhar. Então, não consigo no sentido de que não consigo com a minha realidade atual. Eu, por exemplo, conheço terapeutas que são deficientes visuais e eu não enxergam realmente nada, 100%. Ainda assim são ótimos profissionais, mas dentro da realidade deles, eles conseguiram contornar isso dentro do contexto deles, com as capacidades deles. Um dos professores da minha bancada de TCC é um pós-doutor que ainda está vivo e ele é deficiente visual, perdeu a visão completamente com 14 anos, se não falha a memória. Isso não foi um impedimento para ele, mas porque ele encontrou os caminhos. Né? Eu hoje, se eu ficasse cego, eu teria que me renovar, eu teria que me refazer e para poder me adaptar em relação a isso. Será que eu teria essas condições? Será que eu teria a disposição emocional para isso? Não sei, só sabendo para passar. Né? De qualquer forma, a minha dificuldade, a minha limitação, ela não é tão grave. Então, um simples óculos resolve essa dificuldade. Então, é mais ou menos por aí que nós vamos começar. Reconhecer a dificuldade. Qual é a dificuldade que essa criança tem? Né? Os pais eles têm que estar dispostos a entender quais são as dificuldades. Qual a diferença disso? Né? Uma criança, talvez, cadeirante, para uma criança que anda. Ambas têm dificuldades nos seus determinados graus. Nós temos que entender até que ponto a dificuldade ela é uma questão mais da criança ou algo mais imposto pela sociedade, no sentido de que a sociedade não dá as devidas condições para essa criança usar todo o potencial dela. Então, por exemplo, a sociedade me dá as condições de eu usar o meu potencial porque existe o óculos, né? Agora, considerando aqui a cidade de Campinas, São Paulo, no ano de 2021, uma pessoa que é cadeirante, ela não tem tantos recursos assim para poder se locomover sozinha com qualidade e com segurança. Nós temos diversas ruas pela cidade que são intransitáveis, né, para um cadeirante. Então, a sociedade, em algum grau, ela impede que essa pessoa use o pleno potencial que ela tem dentro da realidade dela. Isso é importante. Os pais precisam entender e reconhecer quais são as limitações dessa criança. Até onde essa criança consegue ir, quais são os impeditivos que existem, né? Isso é muito, muito importante. Para quê? A gente não cair em dois extremos, né? A gente não pode cair nem no extremo de que, é um coitadinho, nunca vai conseguir fazer nada sozinho, etc. Pá, 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 pá. Mas também não cair numa esperança burra de que essa criança não vai ter dificuldade nenhuma, não, ela vai se desenvolver completamente. Não, ela vai se desenvolver completamente dentro do potencial dela, né? Podemos também plantar esperanças burras na mente, no coração dos pais. Então, qual é a realidade dessa criança? Qual é a realidade hoje dessa criança? O que existe em volta dessa criança que vai favorecer ela ou que vai desfavorecer ela? Esse é o primeiro ponto
que os pais precisam pensar. Claro, estou falando isso quando nós estamos cogitando pais que já aceitaram a situação. Se a gente não tem pais que já aceitaram a situação, é um outro trabalho que a gente tem que fazer. A aceitação. Aceitar que aquela criança não corresponde ao que eles tinham idealizado. E isso independe, né, da situação de qualquer criança. Nenhum filho corresponde ao que o pai e a mãe idealizou para eles. O maior problema quando estamos falando de pessoas com deficiência é que em algum grau isso já fica escancarado logo de cara. Então, por exemplo, a decepção dos meus pais comigo só foi evidenciado quando eu decidi fazer psicologia, ou quando eles perceberam que eu não pensava igual a eles. Né? Não levem a mal, pai e mãe, caso vocês vejam esse vídeo, é um exemplo. A decepção dos pais com o idealismo do filho se dá mais tarde, principalmente quando ele começa a formar a personalidade dele, quando ele começa a expressar as próprias ideias, etc. Quando uma criança nasce com alguma deficiência, seja cognitiva, física, não importa, esse baque é logo no início. Essa decepção por parte dos pais é logo no início. Claro, nós deveríamos ter boas políticas, uma boa educação sobre formação familiar, que os pais não devem ficar depositando nos filhos os seus sonhos, ficar idealizando as crianças. Sim, nós deveríamos ter isso, né? Se a gente ficar aqui no cis e vários cis, esse vídeo vai ter 2 horas. No mínimo 2 horas. Então, isso é um ponto importante. Nós não temos uma boa educação sobre o que se esperar dos filhos. Os pais idealizam demais as crianças. E aí chega a criança, muitas vezes, com uma síndrome de Down, vem uma criança que tem alguma dificuldade cognitiva, cega, surda, muda. Ela vem com uma característica que de início já dá um baque. Essa característica, como eu já disse, tudo vai depender de quais as condições que a sociedade oferece para essa criança, se ela vai conseguir se virar sozinha ou se ela vai precisar de um maior amparo, né, com o decorrer do desenvolvimento dela. Então, os pais entenderem isso é muito importante. Entender que aquela criança vai ter certas dificuldades, dependendo qual for a característica que ela tem, qual é a deficiência que ela tem. Eu não gosto muito do termo de deficiência, mas o termo que foi usado no estatuto é pessoa com deficiência, então vamos usar o termo que é usado no estatuto. Né? Bom, depois que os pais reconheceram isso e tudo mais, temos que identificar, né, os pais, se existe uma predisposição da parte deles em estudar, né, porque é uma responsabilidade. Aí a gente volta em outro problema. Os pais, hoje em dia, terceirizam a educação dos filhos, terceirizam a responsabilidade afetiva dos filhos, terceirizam a responsabilidade educacional dos filhos, põe filho no mundo para a escola cuidar, a avó cuidar ou qualquer outra pessoa cuidar, menos os pais, né? Pais têm filhos para criarem os filhos, né? Isso é um assunto para outro vídeo, mas só uma pontinha. Casamento não é para você. Casamento não é para sua esposa. Casamento não é para seu marido. Casamento é para você proporcionar um ambiente seguro de desenvolvimento saudável para as crianças que virem desse casamento. É para isso que serve o casamento. Mas que isso é lorota, invencionice de quem não quer admitir a realidade. Mas bom, voltando às pessoas com deficiência, a educação, né, dessas crianças. Bom, reconhecendo então quais são as dificuldades principais dessa criança, esses pais precisam estar dispostos a estudar, conhecer tudo que existe em relação à situação específica daquela criança. Tá? Para quem já me acompanha sabe muito bem que eu sempre falo a respeito de conhecer as emoções, a forma como se relaciona com as dificuldades. Então, é um constante aprender. Quando essa criança for crescendo, quando essa criança for se desenvolvendo, ela vai começar a criar uma relação com o corpo dela, ela vai começar a criar uma relação com as dificuldades dela. Pode ser uma criança que se relacione bem,
ela aceite, ela entenda que ela tem algumas características diferentes dos demais colegas, primos, até mesmo irmãos. Pode ser uma criança que esteja em negação. Isso geralmente vai ocorrer dependendo da forma como os pais cuidam dessa criança. Se são pais que estão em negação, provavelmente essa criança vai estar em negação. Se são pais que aceitam e buscam contornar da melhor forma possível, também vai ser uma criança que não vai olhar isso como um impeditivo, ela vai buscar também contornar. Então, é muito importante esse aspecto da aceitação dos pais. Então, a forma como a criança se relaciona com as dificuldades dela, a forma como essa criança vai se relacionar com os comentários, com as outras pessoas, isso vai ser importante. Então, recapitulando. Primeiro, os pais têm que aceitar. Segundo, os pais devem reconhecer quais são as possibilidades, tanto físicas dessa criança, quanto ambientais, que vão favorecer ou desfavorecer essa criança. Terceiro, estudar a situação dessa criança, né? Quais são as características, o que já existe de literatura a respeito disso, o que já existe de trabalho a respeito daquilo, e dentro disso, também se lembrar, você não vai enfiar a criança dentro dos parâmetros. Você vai buscar entender os parâmetros técnicos em relação à criança. Né? Muitas vezes a criança tem alguma coisa diferente ali, talvez uma forma como ela enxerga, uma forma como ela contorna que você nunca vai ter visto. Quando nós estamos falando disso em terapia, você não vai pegar o CID-10 que está aqui em algum canto e enfiar na cabeça do cliente. Não, você lê o CID-10, você vê quais são as características que talvez se enquadrem e busca entender como o cliente se relaciona com aquela situação. Isso é muito importante para poder desenvolver um bom trabalho. É por isso que não sou muito fã de trabalhos de massa. Eu gosto mais dos trabalhos individuais para a gente poder conhecer cada um nas suas dificuldades e tudo mais. Então, aceitar, reconhecer o ambiente e a criança, né? Reconhecer o que tem de pró e de contra e estudar. É um tripé. Se tirar qualquer uma dessas três, vai cair. A princípio, é isso que eu penso a respeito de educação de crianças com deficiência dentro do contexto familiar. A família precisa aceitar, a família precisa reconhecer os pós e os contras que existem em relação àquela criança e o ambiente em que ela nasceu e estudarem. Estudarem, estudarem e estudarem. Poxa, mas eu não tenho predisposição para estudar. Ok, procura uma pessoa que esteja disposta a estudar e para auxiliar vocês, que ensine vocês. Não terceirize a responsabilidade da criança. E isso não serve só para a educação especial. Isso serve para qualquer criança. A responsabilidade é de vocês. Eu posso fazer um vídeo a respeito disso, sobre como o capitalismo destruiu todo esse conceito de família. O capitalismo fez isso? O capitalismo fez isso. Tá? Não vem com essas lorotas de que o comunismo quer destruir a família. O comunismo é a filha do capitalismo. Se você não entende disso, recomendo você a ler um pouco sobre como foi a Revolução Industrial e você vai ver que lá desde trás os papéis familiares foram sendo destituídos e hoje a gente tem essa bagunça que é hoje. Põe criança no mundo para colocar ela numa semi-prisão, que a gente chama de escola, para ela não aprender nada durante quase 12 anos. Esse é o nosso sistema educacional. Agora imagine uma criança cadeirante, com deficiência auditiva, com deficiência visual, no meio dessa bagunça toda. Sem o apoio devido dos pais, né? Pais que entendam que o papel de pai e mãe é dar a vida pelos filhos, e às vezes isso é literalmente dar a vida pelos filhos. Se não tiver pais que entendam isso, vai ser muito sofrido mesmo. Então, se você é pai ou mãe, está vendo esse vídeo, entenda uma coisa. Você se casou, ou você teve um filho, teve uma filha, sua vida não pertence mais a você. Você tem que dar tudo o que é possível para essa criança. Talvez isso ajude você a ser um pouco menos egocêntrico e achar que o mundo gira em seu entorno.